Olá, eu sou a Doutora Fã e sejam novamente bem-vindos à Fundação SCP. Essa é a segunda parte da entrevista com o SCP-049. Se você não viu a primeira parte, o link estará na descrição ou no card acima. Sem mais enrolação, vamos começar. Essa entrevista foi feita após SCP-049 ter operado alguns animais. Entrevista pós-operação. Entrevistado SCP-049. Entrevistador Dr. Ham. Início do registro. Nós vimos você trabalhar por várias e várias semanas e, sinceramente, eu não tenho certeza se eu entendi o que você está tentando fazer. Você pode descrever o seu procedimento em detalhes? Não. O processo é mais intensivo. Como eu disse ao meu assistente, as melhores instruções que você encontrará sobre os meus métodos estão aqui em meu bloco de notas, já que eu mantive registros exaustivos do meu trabalho lá. Eu vejo. Minha preocupação, doutor, é que ainda não entendo o que você está tentando procurar para curar, ou como a doença se manifesta, ou como transformar essas criaturas em marionetes estúpidas que te ajudam nesse esforço. Doutor, você não entende a pestilência? Mesmo depois de todo esse tempo? Doutor, é um horror indescritível. Você mostrou sua verdadeira face muitas vezes e mostrará novamente. Eu me encontro abençoado com a sabedoria e os bons sentidos necessários para erradicá-lo e destruí-lo. Mas vocês não podem ver isso. Temo que é um julgamento cruel estar à misericórdia de uma doença que você não pode compreender completamente. Isso não responde à minha pergunta. Como você cura algum tipo de cura? Isso é uma cura. Você pode rir de mim se quiser, mas não ofusque o bom nome do progresso científico que desenvolveu essa grande misericórdia. O que você tão míope vê aqui é uma vida melhor do que qualquer criatura que pode ter esperado. Atingida, como estava com a pestilência, essa criatura agora está totalmente limpa, incapaz de espalhar a pestilência e livre do terror que teria experimentado de outra forma. Não sei se isso realmente poderia ser uma criatura, doutor. Não mesmo... Não me interrompe, senhor. Você e seus colegas são como tantos outros, incapazes de olhar além de pequenos contratempos para ver a salvação diante dos seus olhos. Você espera que as madeiras se desloquem até que a casa desmorone em cima de você? Não. Você encontra e os remove e os substitui por aqueles que nunca foram tocados pela podridão. E acima de tudo, você não simplesmente zomba da estrutura. Aquilo não tem nada. Aquilo está livre de doenças. Sinto muito, eu não queria te agitar. Eu só estou tentando te entender. Sim, bem. Lembre-se das suas palavras no futuro, doutor. Eu sou um profissional, mas mesmo os profissionais podem sentir orgulho de lidar com as críticas à sua obra-prima. Eu vou perdoar isso como um ato de boa-fé entre colegas. Há mais alguma coisa que eu possa ajudá-lo? Não. Isso será tudo. Outro indivíduo de teste no horário habitual. Você sabe que minha preferência é por indivíduos com mais anatomias humanas. Fim do registro. Nota do pesquisador. SCP-049 parece querer genuinamente ajudar outros humanos, embora ainda não tenha sido capaz de fornecer um exemplo do que está exatamente tentando salvar a todos nós. Eu o observei durante várias semanas e, embora os resultados permaneçam nunca mudar, SCP-049 continua a afirmar que está se aproximando da sua cura perfeita. Acho que a entidade pode estar mais consciente da realidade desses resultados do que gostaríamos que pensássemos. Adendo 049.3. Incidente 16/4/2017. Começando logo após a contenção inicial de SCP-049, o Dr. Ham conduziu uma série de entrevistas com indivíduos sobre as propriedades anômalas e, com o passar do tempo, começou a notar seu contentamento com os indivíduos do teste e as instâncias de SCP-049-2. Isso continuou por um período de vários meses, durante os quais SCP-049 nunca exibiu nenhum comportamento agressivo. Em 16 de abril de 2017, quando o Dr. Ham estava entrando na câmara de testes de SCP-049 para conduzir outra entrevista, a entidade começou a ficar ansiosa e perguntou ao Dr. Ham se estava se sentindo bem. Seguindo o protocolo, o Dr. Ham lembrou ao SCP-049 que a entrevista era necessária. Após um tempo, a entidade se tornou hostil
e atacou o Dr. Ham, matando-o. Devido a um lapso no protocolo de segurança e porque Dr. Ham não ativou o sistema de emergência na câmara, o cadáver de Dr. Ham só foi descoberto 3 horas depois, quando o SCP-049 o converteu em uma instância de SCP-049-2. No descaldo desse incidente, SCP-049 foi entrevistado pela Dra. Fan, novamente. Entrevistadora, Dra. Fan. Área 42. Entrevistado, SCP-049. Início do registro. Eu preciso que você fale sobre aquilo que você fez. Sem respostas. SCP-049, você está sendo instruído de explicar as suas ações, e eu lembrarei que a falta de cooperação resultará em mais restrições durante a sua contenção. Minhas ações não precisam ser explicadas. Você matou Raymond Ham e então massacrou ele até que... Não, ele não está morto. Ele foi curado. Curado? Curado de quê? A pestilência, senhora. Eu tinha pensado que você pelo menos iria perceber a sorte que foi eu ter detectado antes. Que pestilência? Você continua falando sobre essa pestilência, mas ainda você não conseguiu identificar adequadamente essa doença. O que você poderia ter visto nele hoje, que você não tinha visto das últimas vezes, que valeria a vida dele? A pestilência apresenta e progride de jeitos imprevisíveis e tem uma maneira esquisita de rastejar nos despreparados. Chame como quiser, doutora. Foi uma misericórdia o que eu fiz pra ele. Ele está curado. Ele está vegetando. Eu não esperaria que você entendesse. Você e seu comportamento provaram mais que uma vez não serem homens da ciência, mas homens de emoção. Você não pode apreciar os horrores que eu tenho visto. Aqueles muitos milhões de pessoas que sucumbiram à pestilência e foram mudados, que... A sua cura custou a vida dele. Não, senhora. Eu o salvei. Você permitiria que esse mundo escorregasse de volta para o desespero da doença e da morte, ignorando que eu criei um milagre e... Que doença! Que pestilência! Ele era um homem saudável. Ele era um ótimo doutor. Você é míope e tola, Dra. Fan. Dr. Ham estava doente e eu curei ele. Eu era o único que poderia fazer isso. Meu trabalho deve continuar. Tem muita coisa para aprender. Tem muita coisa para... Chega. Eu já tive suficiente disso. Considere as suas licenças revogadas. Bem-vindo à sua nova contenção, O-049. A entrevista está acabada. Mesmo você, Dra. Fan. Eu posso te curar. Mesmo você, embora não mereça, pode ser salva. Eu posso salvar todos eles. Eu posso acabar com essa praga de uma vez por todas. Eu posso fazer isso. Somente eu. Eu salvei. Eu salvei ele, Dr. Ham. Eu curei ele. Ele estava doente. Eu sei que ele estava. E eu... Todos vocês estão doentes. Mas eu posso salvar vocês. Eu posso salvar vocês porque eu sou a cura. Fim do registro. Adendo 049.4. Entrevista do relatório pós-incidente. A entrevista a seguir é um trecho do relatório do incidente 16/4/2017, 049. A entrevista foi conduzida pelo Dr. Elijah e ocorreu 3 semanas após o início da investigação inicial. Entrevistador, Dr. Elijah. Entrevistado, SCP-049. Início do registro. SCP-049. Estamos conduzindo essa entrevista para terminar nossa investigação de suas ações tomadas em 16 de abril, que resultaram na morte de um funcionário. Você tem algum comentário para fazer sobre isso? Eu só aguardo ansiosamente o dia que você me permitirá retomar o meu trabalho. Passei as últimas semanas compilando minhas anotações e construindo uma nova teoria sobre como a pestilência conseguiu infectar alguém de uma maneira tão insidiosa que quase não consegui detectar. Você já sentiu algum remorso por as suas ações? Pela morte de Dr. Ham? Sim, bem, a morte de um doutor é sempre lamentável. Mas em face da pestilência devemos ser rápidos, doutor, e agir sem hesitação. A Dra. Fan anotou em seu relatório que você parecia triste durante a sua entrevista inicial. Triste? Possivelmente. Eu não pensei que
É lamentável que um doutor tenha sido infectado, mas o trabalho continua. Lamentável como era. A morte do Dr. Ham me deu informações importantes. Algumas cobaias humanas vivas são a única maneira de prosseguir, disso eu garanto. Minha cura é de pouca utilidade para a carne morta, e eu recolhi tudo o que posso a partir do seu generoso suprimento de cadáveres. Meus desejos se voltaram para os que ainda vivem e sofrem da doença. Tenho medo que você fique desapontado. Oh, doutor, eu não acho isso. Fim do registro.